Olá pessoal, meu nome é Luiz Orlando e eu sou o Sales Engineer aqui na 10TI e hoje a gente vai apresentar a instalação do ClearSwift. Nós vamos demonstrar como você instala o ClearSwift usando aqui um ambiente virtual, o VMware Workstation 8. É uma solução só para demonstração, ele deve ser instalado sobre o ESXi ou ESX ou Hyper-V no caso de virtualização. De outra forma, você pode instalá-lo sobre um hardware Dell ou HP e ter as mesmas e exatas funcionalidades. Então aqui é muito simples, nós vamos criar uma nova máquina virtual, Custom, clicamos, deixamos no padrão que ele selecionar, o Workstation 8 nesse caso, selecionamos aqui a ISO, damos 2 cliques, damos Next aqui agora, CentOS, então você seleciona Linux, CentOS 64, Next novamente, nomeia a máquina, Next, 2 processadores e 2 cores no mínimo, não pode esquecer que ela vai processar todos os e-mails de entrada do seu servidor, e possivelmente, se você assim desejar, de saída também, então é interessante que tenha bastante processamento. Next, 4096, que é justamente a quantidade necessária de memória. Next, vamos deixar aqui o NAT como padrão. E agora é só ir dando Next até a tela onde você provisiona o espaço. Nesse momento, no mínimo 40 GB, vou colocar 50 GB aqui só para a gente ter uma folguinha. Dou um Next, vou deixar o nome do arquivo padrão para mim saber que arquivo que é esse. Next novamente, vou customizar o hardware nesse momento. Então vou acrescentar aqui uma nova placa de rede. Por que uma nova placa de rede? Porque é necessário uma placa de rede para sua rede interna e uma placa de rede, claro, para a internet. Então, Network Adapter, NAT novamente, dou um Close. Então, tenho acrescentado mais uma placa de rede, você vai conseguir localizar ela aqui. Dou um Finish e ele vai iniciar o boot da máquina automaticamente. Toda vez que você instala um novo servidor no VMware Workstation, ele faz o primeiro boot automático. Ok? Em um dado momento, você pode configurar essas máquinas para subir automaticamente no ESX ou ESXi ou até no Hyper-V. Vou clicar no centro da tela para poder dar Enter aqui. Dei Enter, ele vai iniciar a configuração e a instalação. Vale lembrar que nesse primeiro momento, ele vai pesquisar pelos HDs da máquina. Então, se você tiver 1, 2 ou 3 HDs disponibilizados no seu VMware e tiver provisionado para a máquina virtual, você vai tê-los apresentado aqui. No nosso caso, a gente vai ter só um disco, é o SDA, que no caso da máquina é um disco SATA. Então, mais alguns instantes, ele vai apresentar a fase 1 e a gente vai poder ver essa identificação dos discos. Olha só, instalação completa do console e a primeira fase. Ele informa que encontrou o CD, por exemplo, em HTC, que é justamente a identificação do CD-ROM, e aí ele mostra para a gente SDA com 500 GB disponíveis. Nós vamos digitar SDA então, que é o disco que eu quero fazer a instalação, dou um Enter, ele vai fazer toda a formatação e particionamento nesse momento. Então é só você perceber que ele faz tudo isso automático e vai passar para a segunda fase logo em seguida. Ele vai informar as partições que ele provisionou, basta você dar um Enter, ele vai para a terceira fase, que é transferir as imagens para dentro do seu disco. Ele tem imagens de cada uma das sessões, ele vai fazer essa transferência em disco. Você já está instalando então o bootloader, que é onde ele vai selecionar qual sistema ele vai iniciar, de qual partição, e agora ele vai fazer o shutdown, quer dizer, ele vai desligar a máquina. Você vai perceber que vai surgir uma mensagem do VMware logo em seguida. A mensagem OK. Clica em OK e faz o reboot da máquina. Então a gente vai vir aqui em VM, Power, Reset, ele vai confirmar. Nós vamos ver que mudou o nome da partição, é Factory Partition. Basta clicar no meio da tela, dar um Enter para acelerar um pouco o processo. E aí nós teremos novas fases de instalação. A princípio, quando você não conhece o produto, você tem a impressão que ele vai reformatar e você vai ter que fazer tudo de novo. Pelo contrário, ele está instalando
novos componentes dentro de cada partição. Então a gente vai ter duas opções, ou voltar ao Gold CD ou continuar a instalação, você vai perceber em seguida. Nesse momento, olha só, a instalação da console. Você tem a fase 1, que é a instalação do Gold CD, nós já fizemos essa fase, agora a fase 2, instalação dos componentes de fábrica. Então você vai digitar 2, vai dar um Enter, ele vai perguntar se você tem certeza, porque agora ele vai fazer uma formatação e vai transferir as imagens de cada partição. Você vai dar I am sure, do jeito que está escrito ali, vai dar Enter, e assim ele vai começar a fazer o reparticionamento e a instalação dos outros componentes. Olha só, ele vai extrair nesse momento todos os diretórios do próprio Linux. Isso leva alguns minutos e a gente vai dar um pause para poder voltar em seguida. Olha aí, pessoal, já está na fase 3. Ele já instala outros pacotes agora. E em seguida vai entrar na fase 4. A gente vai fazer um pause rapidinho para não ficar incomodando vocês tomando seu tempo aí à toa. Pessoal, nós estamos chegando quase à quarta fase. Tá ela aí, vai acrescentar mais algumas bibliotecas. Em seguida vai rebootar a máquina. Ok? Ele faz isso de forma automática e é só ir acompanhando o processo. E aí ele apresenta para a gente que a fase 2 está completa e vai reiniciar a máquina, como eu já tinha falado para vocês. Mesmo processo, vai reiniciar em 10 segundos. E a gente já vai voltar com outro prompt quando essa máquina for reiniciada. Ok, restart da máquina. E agora vocês vão ver que tem Live Root Partition. Mesma coisa, clica já para adiantar o processo. A máquina fica escura por alguns instantes, é normal, até ele voltar com a parte de vídeo. E você vai poder ver em seguida a apresentação do prompt console. A partir de então, a gente vai fazer algumas configurações para poder acessar essa máquina via web. Mais alguns instantes até entrar o prompt. Você vai perceber aqueles OKs típicos do Linux. Bem tranquilo, não precisa mexer em nada, é só acompanhar. E a inicialização das interfaces. Então agora nós temos aqui o console, pré-user local. Você vai digitar aqui console. Vamos lá. Console. Vai digitar console. Password console. Vai dentro e você vai ter essa tela azul apresentada. É nesse instante que você configura a sua placa de rede. Então a gente vai configurar aqui 192.168.0.99. Não adianta dar tab nesse momento, ele vai cair no OK, então você vai colocar a seta para baixo e vai colocar a máscara. Máscara padrão 255.255.255.0. Dá um tab, agora sim você dá um OK. Confirma, que é esse o endereço que você quer que seja colocado na interface. Dá um Yes, ele vai falar que a interface foi configurada e que você pode acessar a console a partir de então. Basta que você agora dá um Exit, vai voltar ao prompt e a gente vai mostrar o acesso para você já pelo web browser. Ok, pessoal, então a gente já abriu no navegador o IP que nós tínhamos provisionado para a máquina, https://192.168.0.99. É importante colocar HTTPS, senão você não vai conseguir ter acesso à interface. No caso aqui do Firefox, ele diz que a conexão não é confiável, não tem um certificado válido, blá blá blá. Você vai clicar em Entenda os riscos, adicionar exceção, confirmar a exceção de segurança, e você já vai ter a tela do ClearSwift aparecendo. Nesse caso aqui, simples e fácil, dá um Next, e vai perguntar se você concorda com tudo, Next novamente. Nesse momento ele solicita a licença, essa licença deve ter sido enviada para você, então tem que colocar exatamente Company Name, License Key e Serial Number. Sem isso ele não vai funcionar, pessoal. Ok, inserido corretamente a licença, você já tem o Next habilitado. O ClearSwift vai verificar sua licença, você provisiona o local correto, no caso aqui Português Brasil, ele quer saber a linguagem que você vai trabalhar. Da Next. Qual é seu time zone? Você puxa um pouquinho para cá. São Paulo, ok, nós estamos em São Paulo aqui na 10. Usa o NTP server deles e informa que aqui
são 15,31. Então, ok, damos outro next, vai provisionar os IPs address. Então, quer dizer, a gente já tem 192.168.0.99 com a máscara 255.255.255.0. Rodar de preguiçoso, cliquei lá, Default Gateway 192.168.0.1. Se houver alguma rota estática necessária a ser configurada, basta você configurar ela aqui. Do contrário, Next, como é o nosso caso. E você precisa de um nome, então a gente vai colocar clear swift.a10ti.com.br. Os DNS, aqui no caso o meu DC. E eu posso colocar Google se for o caso. Dou um Next novamente. E aqui eu vou provisionar os e-mails. O domínio, na verdade, de e-mail, onde eu vou trabalhar. Vai ser a10ti.com.br. Não preciso provisionar os 6. Se eu tiver um só, eu provisiono só um domínio de e-mail. Next novamente. O host por onde eu vou enviar meus e-mails. Então vai ser 192.168.0.33, meu servidor de e-mail. Dou um Next novamente. Se eu tiver algum outro servidor de e-mail para fazer, por exemplo, um relay, eu acrescento aqui, eu vou fechar com a verificação de DNS. Outro Next. O e-mail dos administradores são justamente os e-mails que já nós temos cadastrados aqui. No seu caso, você deve alterar se for diferente. Dou um Next. Se eu tiver HTTP Proxy, é nesse momento que eu configuro para que eu possa sair com o produto para a internet. Eu não tenho nesse caso. Dou outro Next. E aí coloco as minhas senhas novas. Então, se eu provisionei alguma senha naquele momento, lembra que a senha era console para todas as versões? Aqui eu vou colocar a minha senha atualizada. Inseridas as senhas, dou Next. Ele vai avisar que vai rebootar o Clear Swift quando você clicar em Finish. Ok. Mais alguns instantes ele está de volta. E a gente vai poder ver a tela de administração do Clear Swift. Quando vocês digitarem o IP, se ele ainda não tiver terminado de configurar, vocês vão ver essa barrinha de progresso. Então, em alguns momentos, essa barra para por alguns minutos e depois ela continua. Aí vocês vão perceber que a gente está em 64%, 69%. Não é um processo muito demorado, dependendo da capacidade e da velocidade do seu servidor. Para vocês terem ideia, eu estou rodando ele sobre um i5 com apenas 4 GB de memória. E está relativamente rápido. Então vamos aguardar. Quando estiver concluindo, a gente volta à apresentação. Prontinho, pessoal. Nosso Clear Swift já está configurado. Agora já apresenta a tela de login. Você vai usar a admin nesse momento. E a senha que você configurou lá. Dá o login. E já vai conseguir ver a interface do Clear Swift. Então, quer dizer, você tem a possibilidade já na interface inicial de ver mensagens recentes. Isso quando a gente já tiver um tráfego de mensagens, a gente vai começar a configurar o Clear Swift para receber e para enviar mensagens. Já tem a parte de saúde do sistema, onde você vai ver as queries, vai ver a capacidade de envio e de recebimento, vai ver como está a memória, como está o disco, ele vai apresentar para você a todo momento, enquanto você estiver aqui. E, claro, todos os menus, como nós já vimos na nossa apresentação. Ok, pessoal, essa é a instalação do Clear Swift. Estejam atentos aos outros tutoriais para que nós possamos concluir e deixar ele completamente funcional para a empresa de vocês. Um grande abraço e até mais.